vivencia o tempo da graça, o da nova aliança, quem aqui não quer ser cheio do Espírito Santo? Acredito que é difícil entre nós aqui alguém falar, eu não quero ser cheio do Espírito Santo. Pelo contrário, quando nós reconhecemos a Cristo como Salvador, uma das primeiras buscas nossa é o batismo com o Espírito Santo. Até mesmo antes do batismo nas águas, a gente almeja o batismo no Espírito Santo. A gente entende que o Espírito Santo está aí pairando sobre nós. E Ele busca verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Eu costumo falar que Cristo, na sua soberania trindade, aglobando a pessoa do Espírito Santo, eles são muito educados, pastorinho. Eles são muito educados. Então, a gente que tem que buscar a eles, a gente que tem que orar, consagrar, jejuar e buscarmos ser cheio do Espírito Santo. Ele está aí. Quanta gente não está buscando isso e às vezes nós fazemos corpo mole, queremos fazer birra ou queremos até mesmo brigar com Deus ou com o Espírito Santo. A gente muitas das vezes ouve algumas palavras que, Paulo, me dói o coração. Às vezes, em cima de um púlpito, a pessoa fala, porque o Espírito Santo me incomoda. Misericórdia. Se a gente parar para pensar, quem mais incomoda ele é nós. Toda hora está ali, Senhor, me ajuda, me acuda, por favor, sei comigo. Me ajuda nessa caminhada, nessa pregação, nesse louvor. O Espírito Santo, ele é sensível, ele é maravilhoso. E ele é tão maravilhoso que ele é o mesmo que está aqui no Meliane, também está no Três Rios, também está no Itaqui, ele está em todos os lugares. Pela sua onisciência, onipresença, onipotência. Esse texto qual nós lemos aqui, um texto tão interessante para nossas vidas, aonde a gente aprende que Pedro, com a sua sombra, Deus usava aquela situação para curar enfermos e para libertar pessoas possessas. A gente vê que Deus é poderoso e Ele não perde batalha nenhuma. A gente aprende também que Atos dos Apóstolos, também tanto conhecido como Atos do Espírito Santo, porque nós vamos ver já desde o capítulo 1, o Espírito Santo sendo mencionado. Quando Jesus ele é assunto aos céus, logo após ser apresentado aos 11, e logo após eles terem lançado sortes para colocar Matias no lugar de Judas que estava faltando para completar os 12. Jesus é assunto aos céus, mas ele fala que ele não iria deixar órfãos o povo de Deus. E ele enviaria o Espírito Santo para estar conosco em todos os dias, em todos os momentos. No versículo 8 ele diz, ser-me-eis testemunha, Jerusalém, Samaria, Judéia. Ou seja, todos iriam ver a manifestação gloriosa do Espírito Santo. O capítulo 2, a tão esperada descida dele, quando a Bíblia diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar. O que eles estavam fazendo? Jogando conversa fora? Não, pelo contrário, estavam buscando, orando, buscando esse dia tão esperado, qual Jesus já havia prometido, que iria encaminhar aquele consolador, o amigo, aquele que estaria conosco em todos os momentos da nossa vida. Seja momento bom ou ruim, Ele está conosco. Ele nos dá discernimento, Ele nos dá uma autoajuda. E sabe aquele momento que às vezes dá vontade de parar, de desistir? Não é porque nós somos bons o suficiente para, não, eu consigo aí até um certo ponto. Não, é porque o Espírito Santo ainda está comigo, está com você, nos dando esse entendimento de que se está difícil com Ele, imaginou que pior será sem Ele. Então Ele está conosco, glorifique e exalte ao Senhor, porque em todo momento o Espírito Santo está sobre nossas vidas. Também no capítulo 2 nós vemos a pregação, e aí dá início à igreja primitiva, aonde eles começam com ousadia a pregar o Evangelho de Cristo. Estão vivenciando o tempo da graça, um favor imerecido. Então vamos fazer por merecer, vamos pregar o Evangelho, que mais almas possam estar junto conosco, servindo a esse Cristo Jesus. E a partir desse momento a Bíblia diz que pelo menos quase 3.000 almas. No capítulo de número 1 a gente entende que estavam ali 120 pessoas de toda aquela multidão que seguia Cristo. Só restou 120 corajosos para pregar o Evangelho, para dar continuidade naquilo que Jesus lhe tinha dado uma ordenança.
E nesse capítulo 2, a gente já vê que pelo menos 3.000 almas já se juntam a essas 120. Então está aumentando, Paulo. O número de crentes, o número de pregadores, o número de pessoas cheias do Espírito Santo está aumentando. Capítulo 3, a gente vê essa passagem tão gloriosa daquele coxo que estava no templo, na porta formosa. Estava lá mendigando, pedindo autoajuda, mas essa ajuda era uma ajuda financeira. Mas ele encontra 2 homens cheios do Espírito Santo, que com ousadia dizem para ele: não tenho ouro e não tenho prata, mas em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Muitas pessoas nos dias de hoje estão esperando isso de nós, servos de Deus, cristãos que pregamos a palavra de Deus. Muitas das vezes a gente se depara com situações no qual uma pessoa vem pedir algo para nós e a gente já vai fugindo. Não tenho dinheiro para dar, não tenho moeda, sai de perto, outra hora. Mas às vezes uma pessoa ali só está esperando uma palavra: ei, Jesus te ama, Jesus tem uma obra para a tua vida, e a gente está fugindo do chamado. E o chamado nosso é pregar o Evangelho a toda criatura. Muitas das vezes a gente passa pelo calçadão e se depara com isso. Irmão Leão, você prova disso, sempre está por lá, entregando panfleto, pregando a palavra de Deus. Algumas situações a gente passou por ali, e pessoas às vezes vêm nos cercar, e a gente dá uma atenção já pensando: o que será que ele quer? Quer um dinheiro. Mas não, muitas das vezes a pessoa: eu estou no mundo dos vícios, eu preciso de uma palavra de ânimo, eu preciso de uma oração. É isso que a pessoa às vezes espera. E nós, sendo cheios do Espírito Santo, temos essa função de orar, de buscar a Deus por essa vida, de pagar um preço por ela e de profetizar uma palavra de bênção. Capítulo de número 4, a gente vê já o Espírito Santo pairando muito forte sobre a vida desses homens de Deus. Homens que não tinham medo às perseguições, a qual era muito clara. O povo do mundo daquela época, os que estavam perseguindo aos cristãos que estavam propagando o Evangelho de Deus, estavam em busca de matar essas pessoas. Eles não queriam que mais pessoas fossem ao encontro de Jesus. Eles estavam olhando e vendo: meu Deus do céu, o que está acontecendo com esse povo? O número deles está crescendo, nós estamos perdendo. Só que há uma diferença nele: eles são meio doidos, mas essa doidura deles aí é tão engraçado, porque por mais a dificuldade que estejam passando, eles estão alegres, eles estão felizes. Quantos de nós é assim, irmãos? Se parar para pensar, tem pessoas aqui que não tem motivo para estar aqui, pela dificuldade, pela luta, pela condição financeira ou até mesmo espiritual, mas veio pela graça, veio porque sabe que Deus está contigo, veio porque sabe que melhor está aqui do que está lá fora. Aleluia. Quantos de nós, antes de sermos servos de Deus, essas horas ou estava ainda na bagunça, ou estava já pronto em casa de ressaca? E que vida dura, que vida difícil. Não tinha motivo algum para se alegrar. E hoje, irmãos, estamos aqui numa manhã de domingo alegre. Muitos estão perdendo, poderiam estar aqui, não pela cominância que vai ter, mas estarmos na presença do Senhor, por essa oportunidade. Por esses dias eu passei alguns dias com meu pai hospitalizado, e tinha pessoas lá que davam de tudo para estar aqui na presença de Deus, davam de tudo para estar aqui cultuando ao Senhor. E às vezes nós que temos ar para respirar, temos saúde, temos condição, temos carro, temos aí uma bicicleta apenas, mas que seja, temos a condição e a oportunidade de adorar o Senhor, colocamos empecilhos, ou muitas das vezes olhamos a dificuldade e pensamos que ela é maior do que o nosso Deus. Pelo contrário, Deus é extraordinário, Deus é maravilhoso. Nós não merecíamos de jeito algum, mas Ele com a sua graça nos alcançou, enviando o seu único Filho para morrer na cruz, para escrever uma nova história sobre nossa vida. Então, se nós, todas as oportunidades que temos de estar na presença do Senhor, é de adorar, é de engrandecer, é de ser grato a Ele pelo benefício que Ele nos concedeu há mais de 2000 anos atrás, enviando o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário, através dessa atitude de Deus, enviando o seu único Filho, quando Ele é assunto aos céus. Deus é maravilhoso, irmãos, que Ele jamais deixa o seu povo só, jamais. Deus não deixa o povo dele só.
Desde Gênesis, quando nós vemos ali a aparição de Deus já falando com o seu povo, a gente vai ver que Deus sempre intervia, ou Deus dava ali uma condição para que o povo não perecesse. Pelo contrário, Oséias vai falar: meu povo perece por falta de conhecimento. Ou seja, nós perecemos porque queremos, porque a palavra está sendo pregada, o evangelho está sendo anunciado. Vem que ainda dá tempo, ainda há oportunidade. Venha Jesus, já chegue a Ele, busque ser cheio do Espírito Santo. Não é pecado, irmãos, falar em línguas estranhas. Não é pecado sair na rua. E se Deus te usar para entregar uma palavra, não é pecado. Deixa Deus te usar. Deus quer nos usar. E nesse tempo qual nós estamos vivendo. Capítulo 4, para a gente correr um pouco, que o cheiro de fome já está subindo. Maravilha. Mas capítulo 4, a gente aprende também a segunda pregação. O número já está crescendo. O número já está bem mais alto de quando começaram. E aí a Bíblia diz que quase 5.000 homens. Ou seja, se a gente estudar um pouquinho mais aprofundado, Paulo, a gente aprende que passou um pouquinho desses 5.000. Porque homens, mas no momento ali era tanta gente querendo ser cheio, era tanta gente querendo a busca do Espírito Santo, era tanta gente querendo aquilo que estavam vendo Pedro e João sendo ousados, que não deu tempo de somar a todos. Então somaram aos homens 5.000 homens. E o número crescia. E a palavra ia se crescendo cada vez mais. Mas a gente vê também que com Deus, irmãos, a gente não se brinca. Porque Deus é amor, mas também é justiça. Eu falo muito isso lá na igreja de Três Rios e por onde eu passo. Deus é amor, Deus é justiça. O maravilhoso é que o amor de Deus ainda continua sendo maior que a justiça. Porque se a justiça fosse maior, provavelmente muitos de nós nem estaríamos aqui. Mas Deus é amor, Ele nos perdoa incansavelmente, dia após dia. Deus é maravilhoso, porque a gente é tão falho. E se a gente fazer uma retrospectiva da nossa vida, tem tanta gente melhor que poderia estar aqui em nosso lugar, tem tanta gente melhor que poderia estar pastoreando, mas Deus achou graça em nossa vida e nos trouxe para ser instrumento na mão dele. Deus é amor, Deus é maravilhoso, mas também a gente aprende que teve aquela situação em Atos capítulo 5, de Ananias e Zafira. Nós vemos ali pessoas que por algum tempo, por algum instante ali tentaram enganar a Deus. A Deus ninguém engana, de Deus ninguém se zomba. Deus, Ele é justo e a sua justiça é perigosa em tempos que nós vivemos. Então o bom mesmo é nós buscarmos a Ele, estarmos na presença dEle, não darmos brecha às coisas deste mundo, aos laços do nosso adversário. Buscai a Ele enquanto é tempo, enquanto você pode achar. Ele está aqui em nosso meio, isso é o maravilhoso, que Ele está sobre nossas vidas. Mas também em Atos capítulo 5 nós chegamos aonde a gente leu, aonde a gente vê Pedro sendo muito ousado. Pedro não tendo preguiça de falar do Evangelho de Cristo. Aonde a gente vê Pedro com ousadia se deixar ser cheio do Espírito Santo. E isso é maravilhoso, irmãos. Que as pessoas criam no Deus que Pedro estava anunciando, que Pedro estava servindo. Alguns até mesmo sabiam do passado de Pedro. Um pescador de peixes. Uma pessoa explosiva, num palavreado bem português, não rasgava nada. Mas que quando teve um encontro com Deus, teve uma transformação tanto espiritual quanto uma transformação carnal. Com Deus é assim, irmãos, não tem como a gente vir para Deus, a gente vir para Cristo e continuar fazendo as mesmas obras do passado. Não teve encontro literalmente com Ele, porque quando Deus entra na vida do ser humano, há uma transformação de vida, há uma transformação ali das atitudes da pessoa. Pedro foi uma prova viva. O povo começou a ver diferença na vida dele, por onde ele passava, não que a glória era para ele, mas que Deus estava usando esse homem de Deus. Até que o povo pensa assim, talvez não dê tempo de nós estarmos aqui esperando Pedro, ou talvez não dê para Pedro passar em todas as ruas, em todos os lugares.
mas que pelo menos a sombra dele, quando passar, a sombra dele, quando parar, nós cremos que possessos serão libertados, enfermos serão curados. É pela fé, irmãos. Então por isso que eu defendo sempre, a gente não está aqui idolatrando Pedro, e eu vou usar aqui uma figura de linguagem, não estamos aqui idolatrando o pastor da igreja. Mas quando o pastor chamar para orar, irmãos, venha com fé. Venha, porque a Bíblia diz que a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Não é que você está crendo que o pastor pode operar um milagre, ou as pessoas crendo que Pedro estava operando um milagre, mas não, era o Deus que Pedro servia, é o Deus que o pastor serve, que quando chama, nós unimos a nossa fé, unimos a nossa oração e cremos no milagre, no poder de Deus. Nós temos que usar da nossa fé. Nós temos que buscar ser cheio do Espírito Santo. Teve uma palavra que eu ouvi do Ivo. Vou usar para vocês. Eu ouvi isso do Ivo, muito maravilhoso, eu guardo até hoje, não sei se ele vai lembrar. Mas numa pregação dele na igreja do Meliana, na igreja de cima, ele ministrou assim: Deus está aí para batizar com o Espírito Santo. Deus está aí para distribuir dons espirituais. Se você não quer, ore para que Deus encha o pastor Ivo. Isso eu guardei para mim, irmão. Isso eu guardei para mim. Se você não quer batismo com o Espírito Santo, se você não quer ser cheio do Espírito Santo, ore. Então eu não quero, Senhor, mas enche o pastor Jean, enche o pastor Ivo, enche o pastor Giovanni, encha ele, já que eu não quero. Porque a gente quer, irmãos, é só quem veio do mundo. Não estou falando que quem veio de crente, de berço, não entenda isso, mas assim, para a gente que veio do mundo, sabe o quanto é bom estar na presença de Deus. Eu disse isso há alguns dias ali na igreja de Três Rios, quando eu era do mundo, ia para jogo de futebol, gritava até ficar rouco para o time que eu torcia. Aí hoje na presença de Deus, às vezes a gente, eu falava isso, irmão. Porque crente não é surdo. Deus não é surdo, não precisa gritar. Mas daí quando a gente tem um encontro real com Jesus, a gente não fica olhando para o vizinho do lado, da direita, da esquerda. A nossa maior importância é o que? Adorar o nome do Senhor. Se alguém está incomodado com glória alto, com glória abaixo, que irmãos, vá procurar outra igreja que se enquadra onde está. Mas aqui nós adoramos, aqui nós falamos em mistério, aqui a gente busca dons espirituais, e Deus está aqui para nos encher. Tem dons espirituais, tem vários dons. Basta nós buscarmos. E sabe o que é mais maravilhoso? E aqui eu encerro minha palavra. É que é de graça. Não precisa pagar nada. Não precisa pagar nada. Pelo contrário, quando eu reconheci a Cristo como Salvador, eu achava que tinha que fazer curso para falar em língua estranha. Aí o Ivo falou: não precisa de curso nenhum. Sabe qual que é o curso? Dobra o joelho, ora, consagra, paga um preço. E isso aconteceu, irmãos, em minha vida, na vida da minha esposa, quando ela estava orando no monte. Deus batizou com o Espírito Santo, e até hoje Deus tem nos sustentado. Não estou falando que eu sou melhor do que ninguém, pelo contrário, irmãos, o maior milagre é o nosso. Não é aquele que a gente ouve que, nossa, Deus curou, glória a Deus. O maior milagre é o que a gente testifica, é o que a gente testemunha, porque nós passamos e presenciamos por isso. Então é maravilhoso, irmãos, falar de Jesus, falar do Espírito Santo. Ele está aqui em nosso meio, e Deus já está falando conosco através dos louvores. Deus vai usando ali os levitas, e Deus vai se manifestando de uma forma gloriosa dentro da igreja, e nós estarmos atentos a Ele, a gente vai buscando, a gente vai sendo cheio, até transbordar. E esse transbordar, sabe o que é? É o falar em línguas, é o profetizar, é a variedade de línguas, é a interpretação, é até o transbordar. É nós sermos cheios e passar para toda a igreja, para todos aqueles que vêm e almejam ser cheios do Espírito Santo. Aleluia. Se coloque de pé, por gentileza. Rápidas palavras, para a gente não tomar muito tempo. Tem a parte social ainda, mas fique com essa palavra: seja cheio do Espírito Santo. Busque a Ele. Ele está aqui sobre nós. Ainda estamos vivendo o tempo da graça. Ainda Ele está conosco. Ele está buscando quem quer. E eu, pelo menos, eu quero ser cheio. Eu quero Deus para mim. Eu quero o Espírito Santo em minha vida. Busque a Ele em oração, em consagração. Deus batiza com o Espírito Santo criança, jovens, adolescentes, anciãos. Deus não
faz acepção de pessoas, pelo contrário, Ele ama todos nós. E aquele que buscar mais, aquele que almejar mais, aquele que se dedicar mais, é esse que vai ter um encontro real com Cristo. É esse que vai ter um encontro extraordinário com Ele, a ponto de nós testificarmos o quão cheio a gente foi. Eu acho maravilhoso, irmãos, quando vem um jovem para a igreja, uma pessoa recém-convertida, e não vem só em busca de um milagre, mas entende que também tem que vir em busca da presença de Deus. Porque muitas das vezes o milagre é momentâneo. Recebeu o milagre, dali a pouco já esquece da grandeza de Deus. Perna para que te quero. Agora, quando a gente busca ser cheio do Espírito Santo, isso daí é todos os dias. Ele vai estando sobre a nossa vida, Ele vai nos capacitando, Ele vai nos abençoando, Ele vai nos usando de uma forma extraordinária. Seja cheio do Espírito Santo, busca Ele, Ele está aqui em nosso meio. E nessa oração nós vamos orar, e você vai apenas pedir: Espírito Santo, seja bem-vindo sobre a minha vida, faz morada em mim. É o meu amigo, meu conselheiro. Sabe o que é interessante? Que além de tudo isso, a Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele tem ciúmes de nós. Ele não nos troca por ninguém. Ele tem ciúmes quando às vezes a gente dá ouvido às coisas desse mundo, aos laços do adversário. Ele tem ciúmes. E através desse ciúme, para não nos perder, a Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Já parou para pensar? A gente, quando quer parar, quando quer desistir, Ele se apresenta ao Pai e fala: dá mais uma chance a Zenilda, dá mais uma chance ao vivo, Senhor. Não abandona Ele, não desista dele. Ele tem um potencial enorme. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, maravilhoso, querido Pai, nós te adoramos, ó Pai querido, por essa manhã gloriosa. Uma manhã, ó Pai querido, que estaremos se alegrando. Estamos se alegrando, ó Pai, por mais um ano de vida, por esse casal de pastores abençoados. Mas também, ó Pai querido, buscando incansavelmente a presença do doce, do amado, do amigo Espírito Santo sobre nossa vida. Ah, Senhor Deus, nós oramos nesse momento, por mais que seja um culto de ações de graça, mas o Senhor pode encher vida, o Senhor pode batizar com o Espírito Santo, o Senhor pode distribuir dons espirituais, o Senhor pode curar enfermidade, o Senhor pode libertar processo. Em nome de Jesus, Pai, usa-nos, ó Deus, como o Senhor usava Pedro, como o Senhor usava João, Paulo. Enche-nos com o Teu Espírito Santo, nos dá ousadia, nos usa de uma forma especial para que o Teu nome seja glorificado. Ah, Senhor, meu Deus, muito obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, meu Deus, pelo Espírito Santo não ter nos abandonado, não ter nos deixado de lado, estar conosco ao amanhecer, ao anoitecer, está sobre nossa vida. Ah, Senhor, continua conosco, em nome de Jesus. Aleluia.